a nossa gratidão a Ti pela oferta, pela provisão, Senhor, pelo Calvário. Por Cristo Jesus morreu por nós, Senhor. Que a nossa fé, Senhor, seja uma fé que vinda dos altos céus, para que nós possamos ir a Ti e assim cada vez mais, Senhor, permanecer em Ti, para que a Tua graça esteja manifestando e restaurando a nossa vida segundo a imagem e semelhança que é em Ti, Senhor. Bondoso Pai, que o Teu Santo Espírito mais uma vez nos ajude a entender o Teu grande amor, aquilo que o Senhor quer cumprir com o Teu povo nesses momentos finais. Abençoe, Senhor, cada coração aqui, em Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Amém, Senhor. Nós paramos na questão do esquecimento de pecados. Nós falamos, vamos recapitular, que quando Deus nos torna justos, então Deus nos declara justos e Deus nos torna justos. Se o nosso coração é renovado à semelhança de Deus, e o amor divino é implantado na alma, não será então praticado na vida a lei de Deus, implantado no coração o princípio do amor, renovado o homem segundo a imagem daquilo que criou, cumpre-se a promessa do novo concerto, ou da nova aliança. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Então, a primeira, repetindo aquilo, a primeira promessa de Deus, ela é cumprida na mente e no coração. Quando alguém se rende a Cristo, os seus pecados são perdoados e um novo coração é concedido a nós. E aí o Espírito Santo, ele é introduzido em nossa vida e cumpre-se então a promessa do novo concerto. Mas a outra promessa que nós vimos em Hebreus 8 é que Deus promete esquecer os nossos pecados. E aí nós terminamos que se os nossos pecados estão registrados no santuário, como é que Deus ele pode esquecer dos nossos pecados? É isso que nós vamos avançar no livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 9 vai continuar a descrição. No capítulo 9 vai apresentar, primeiramente, na primeira aliança, ou aliança que Deus faz com o seu povo ali no deserto, vai apresentar o santuário terrestre. Não só o santuário terrestre, como seus móveis. E vai apresentar primeiramente o lugar santo e depois lugar santíssimo. E aí o escritor de Hebreus ele vai mostrar a deficiência ou a ineficiência dos sacrifícios que ali eram realizados. Eles não podiam efetuar uma transformação no coração das pessoas. Esse coração ele é definido aqui na questão da consciência. Isso está no verso 9. Nós até estudamos isso num outro encontro. E tudo isto é uma parábola para a época presente, e isto está dizendo, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esses no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então eram ordenanças, rituais, mas que eram limitados no que Deus tinha em mente fazer com o seu povo. No entanto, quando se apresenta agora no verso 12, no capítulo 9, diz que Cristo ele vai entrar no santuário, não por meio de sangue e de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue,
entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Repetindo, essa palavra aí, Santo dos Santos, seria uma melhor tradução, santuário. Santuário significa literalmente, no contexto aqui da palavra de Hebreus, lugares santos, que pode ser o Santíssimo e pode ser o lugar santo. E aqui a ênfase de Hebreus é Cristo. Assim que ele morre na cruz, ele adentra no santuário, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue. Então agora o escritor de Hebreus, além de ele mostrar que Cristo é superior, além de mostrar que Cristo é rei, além de ele mostrar que Cristo é o sumo sacerdote, além de ele mostrar que Cristo é o nosso irmão, além de ele mostrar que Cristo é o mediador da nova aliança, ele agora mostra e realça a eficácia do sangue de Cristo. Não aparece aí a expressão sangue expiatório, mas é o sangue que foi, vamos dizer assim, vertido ali na cruz do Calvário, no santuário, aponta para o pátio, e esse sangue, então agora, Jesus entra com seu próprio sangue, ou seja, a eficácia do sacrifício que Jesus realizou na cruz. Esta é a ênfase do capítulo 9. E dentro desse aspecto, nós encontramos agora que o propósito de Deus é que realmente esse sangue é chamado sangue da aliança, porque as coisas, elas se, vamos dizer assim, elas eram santificadas com a aspersão do sangue. E isso vocês podem ver isso no verso 20, 21 e 22. Vamos dar uma ênfase aqui no 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Observe aqui que ainda não há a palavra remissão de pecados. Quando se fala de perdão, nós temos que ter a ideia de dívida. Vamos lá. Então, a nossa transgressão, os nossos pecados, a nossa falta, a nossa culpa, então veja bem, é uma dívida que nós temos em relação àquilo que a lei requer de cada um de nós. E não existe nada que podemos fazer para que essa dívida seja paga, a não ser nós recorrermos a Cristo, e de Cristo, como vocês viram na parte aqui da justificação pela fé, é imputada a justiça de Cristo para nós, ou seja, é creditada em nossa conta a perfeita obediência que Deus requer de todo ser humano. Esta obediência se cumpriu em Cristo, e quando alguém é aceito pela fé em Cristo, os seus pecados são perdoados e é contabilizado em nossa conta o crédito. E aí o nosso saldo bancário está lá, não deve nada. Então, quando se fala de perdão, se fala de que a dívida ela foi perdoada. Pastor, e quando se fala de remissão de pecados? Se fala que a dívida ela tem agora um outro sentido. Que a dívida foi perdoada, mas que a dívida agora ela foi, vamos dizer assim, extinta. Observe aqui o que a gente encontra em relação ao conceito de remissão. É um conceito que está no grande conflito. Tá? Remissão, ou o ato de lançar fora o pecado, é a obra a efetuar-se. Quando nós olhamos para o santuário, nós podemos ver que essas duas dimensões elas acontecem no santuário. Então, quando o pecador, vocês ouviram hoje pela manhã, chegava lá arrependido, contrito, né? Confessava o seu pecado sobre o animal, ali havia uma transferência de culpa para o animal é um substituto, e então o que acontece? Esse sangue desse animal iria contaminar o santuário, porque esse sangue era transferido, e estava dizendo que essa culpa também era transferida para o santuário. Então, o que é expiação?
Então começa com perdão e vai terminar com perdão. Começa com justificação pela fé e termina com justificação pela fé. E aí, veja bem, a remissão significa que agora há um cancelamento da dívida e que remissão ou o ato de lançar fora o pecado é a obra a efetuar-se. Então aqui é um nível mais profundo do perdão. Deu para entender essas duas coisas? Perdão e dívida? Tá? Então começa com perdão e termina com perdão. Começa com perdão e termina com remissão. Que é o mesmo sentido, só no sentido agora mais profundo da palavra. Então, remissão de pecados ou remoção de pecados é alguma coisa que vai agora acontecer no capítulo 10 do livro de Hebreus. Olha o verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. No capítulo 9, aqueles que prestam culto, aqueles que eram ofertantes, diz que eles não podiam tornar perfeitos porque havia somente uma cerimônia, e essa cerimônia tocava somente exteriormente os filhos de Deus. No entanto, o sangue de Cristo ele tem algo a mais a apresentar. E aqui veja que ainda no verso 1 diz que com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então o que o autor aqui de Hebreus está mostrando para nós no sacrifício ou nos rituais do Antigo Testamento? E havia um ciclo anual. Então havia ofertas, sacrifícios, rituais, sacerdote, sumo sacerdote. Então o que acontecia? O ponto final, o término do ciclo é onde? De expiação. Então tudo começava e ia centralizando na expiação. Então quando terminava a expiação, o povo podia sair para casa e dizer o seguinte: olha, realmente houve perdão, mas também houve remissão, houve expiação, houve cancelamento de pecados. Nós estamos perdoados e totalmente livres da condenação da lei de Deus, porque não existe mais o registro dos nossos pecados no santuário. Então era o término do ciclo do santuário. Só que isso repetia ano a ano. Tá? E aí o autor de Hebreus ele vai dizer o seguinte, veja bem, no verso... primeiro, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais de consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se a recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, o sentido de remissão é o sentido de remover. E aí o que acontece? A ineficácia do sacrifício do Antigo Testamento. Eles não tinham, ainda que, vamos dizer assim, a condição de que realmente pudesse remover pecados. Era um ritual que apontava para a remissão de pecados, para a expiação, para, vamos dizer assim, esses pecados serem transferidos para aquele que é o autor de todos os nossos pecados. Então o autor de Hebreus demonstrando que são ineficazes. Aí veja bem no verso 5: por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, antes não te deitasse com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois dizer como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitasse. E aí Jesus está agora apontando para si.
Paulo então está evocando o Salmo 40 e ele está apontando de que tudo aquilo que era figura, tudo aquilo que era sombra, não era o propósito realmente de Deus. Deus não tem prazer no sacrifício de animais. Ele criou. E aí veja bem, e o que vai acontecer aqui? E aí Jesus se coloca dizendo o seguinte, né? Pai, eu estou disposto a fazer a tua vontade. Eu estou disposto a ser o sacrifício. Eu estou disposto a pagar o preço. Eu estou disposto a cumprir o pacto. Eu estou disposto a cumprir a aliança. Eu quero morrer no lugar do homem. Então mostra essa eficácia do sangue. E aqui nós vamos chegar no verso 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Aí vem novamente a repetição daquilo que está em Hebreus 8. A primeira promessa da nova aliança. Aqui está dizendo que Deus quer que isso se cumpra. Como isso se cumpra? Quando nós rendemos a Cristo como nosso Salvador. No entanto, no verso 17 tem a palavra acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então deixa aqui, vir alguma coisa aqui, tá? Então vamos lá. Hebreus 8:12 diz o seguinte: pois para com as suas iniquidades usarei misericórdia, perdão, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 10:17. Além de Deus fazer da nossa vida uma vida renovada, a sua lei escrita na mente e no coração, também Deus promete, no contexto agora da nova aliança, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Então, esta expressão de Hebreus 8:12, dos seus pecados jamais me lembrarei, ela é repetida em Hebreus capítulo 10 e o verso 17. Então, o autor de Hebreus, Paulo, ele agora enfatiza essa palavra acrescenta. Significa o quê? Que Deus quer agora que esta realidade aconteça no seu povo. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. O conceito de apagar pecados é um conceito que está no Salmo 51. Davi entendeu a questão do perdão e a questão do apagar pecados. Salmo 51, ele vai dizer o seguinte. Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então veja bem, que parte do santuário que ensina o apagar das transgressões? É uma pergunta. Que parte do santuário ensina a apagar transgressões? Dia da expiação, santíssimo. Antes da expiação, não havia apagamento ou cancelamento de pecado. Vocês viram aqui que foi colocado na segunda palestra aquele texto de Pedro. Como é que diz o texto de Pedro? Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venha os tempos de refrigério pela presença do Senhor, não é isso? Então veja bem, então Pedro está falando de arrependimento, de perdão, mas Pedro também está apontando para o cancelamento de pecados. Não existe cancelamento de pecados antes do juízo.
Então vamos ver aqui um texto que vocês já conhecem, provavelmente, tá? Mas para nos ajudar a entender isso aqui. É impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluir o juízo em que o seu caso deve ser investigado. Isso, em outras palavras, se os meus pecados foram cancelados, significa que o quê? Já foi julgado. E significa o quê? Que não há mais pecado, tá certo? Que eu fui aceito. Veja bem. Então, antes de 1854, não há cancelamento de pecados. Cancelamento de pecados acontece no dia da expiação. Acontece no lugar santíssimo. Acontece no último compartimento do santuário celestial. Quando esses pecados são apagados, veja o que está em Isaías capítulo 43. Esse texto aqui, vocês devem grifar esse texto. Esse texto aqui é um texto chave. É um texto que vai provar essa questão do esquecimento, do apagar pecados. Então veja bem, Isaías capítulo 43. Verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos seus pecados, não o quê? Então, quando é que vai ter um cumprimento total de que Deus não terá mais lembrança dos nossos pecados? Quando os nossos pecados forem apagados. Significa que o nosso nome foi julgado pelo sangue expiatório de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela eficácia do sacrifício de Cristo, aquele que exerceu fé para com Deus, aquele que exerceu arrependimento para com Deus e fé no sacrifício expiatório de Cristo, significa que os seus pecados serão perdoados, apagados, cancelados, deletados, riscados dos livros de registros celestiais. Tá? Zerou. Está em branco o relatório de obras más nos registros celestiais. E vejam bem. Então, no texto de Isaías está dizendo que Deus, Ele, vamos dizer assim, Ele apaga as nossas transgressões e Ele diz o seguinte: e dos seus pecados jamais me lembro. Então, quando existe a questão de que Deus, na nova aliança, ou na aliança eterna, ou na aliança que foi ratificada na cruz do Calvário, Ele promete esquecer dos nossos pecados. Significa que no dia em que nosso caso for julgado no tribunal celestial, e ali, pelo sangue e pelos méritos de Cristo, nós fomos aceitos pela graça de Deus, aí os nossos pecados serão apagados. E até já estudamos em um evento passado aí, que nem no tempo de angústia não vão lembrar desses pecados. Lá no grande conflito, né? Que o povo de Deus estarão em contrição, em arrependimento, mas os pecados já foram perdoados, já foram apagados, não consegue mais trazer esses pecados à lembrança. Deletação na alma. Não sei explicar isso para vocês, tá? Mas se você explicar o seguinte, também vai dar uma amnésia no povo de Deus. Tá? O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa errada. Eu fui injusto para com Deus. Eu transgredi a santa lei de Deus. Mas pelo sangue do Cordeiro fui perdoado. Não consigo mais lembrar dos meus pecados. Tendo em vista isto, é aí que Paulo entra dizendo: irmãos, tendo em vista esta promessa, não a promessa de um novo coração, vamos entrar no santuário celestial.
Preste bem atenção nisso aqui. O que Paulo falou tem um sentido para a igreja primitiva, tem um sentido para todas as eras da igreja cristã, mas para o momento final, o santuário se reveste de um sentido muito especial. E vamos voltar agora a Hebreus 10. Hebreus 10 vai trabalhar no verso 19 com a questão que Paulo coloca aqui. Verso 19. Tendo, pois, irmãos, observa aqui que a primeira coisa que coloca aqui é a palavra irmãos. O que significa isso, pastor? O que tem, o que se coloca aqui? Então Paulo não está dizendo para entrar individualmente, não é uma entrada individual aqui, está dizendo o seguinte, é uma entrada coletiva, irmãos. E essa expressão aqui, irmãos, ela aponta para os últimos dias. Dentro desse conceito, irmão, dos últimos dias, da igreja de Deus, observa aqui o seguinte. Olha o que o Espírito Santo revela para nós. Assim se realizará o cumprimento total do novo concerto, porque perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Naqueles dias e naquele tempo diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão. Grande Conflito, página 485. Tá? Isto ela coloca como o cumprimento total do novo conceito. Por isso, Paulo dizendo, irmãos, vocês que abraçaram a nova aliança, vocês que foram justificados pela fé, vocês que receberam um novo coração, vocês que viram a eficácia do sangue de Cristo, vocês viram o ministério de Cristo no santuário celestial, então vamos entrar no santuário. Irmãos, vamos adentrar pela fé, com ousadia, com confiança naquilo que Deus prometeu. Vamos chegar mais próximo daquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. E ele continua dizendo, como que nós devemos entrar? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele coloca 3 maneiras pelas quais Cristo conquistou para nós, para que nós tenhamos acesso a Deus. E aí vocês viram na palestra de educação pela fé, que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então quando você olha o santuário, você olha de uma dimensão de fora para dentro e uma dimensão de dentro para fora. Vou começar aqui de uma dimensão de fora para dentro, tá? Aqui somente o pecador tinha acesso. Aqui o sacerdote tinha acesso. E aqui só o sumo sacerdote. Aqui a luz que alcançava aqui, a luz solar. A luz que alcançava aqui, a luz do candelabro. E a luz que alcançava aqui, a luz do Shekinah, a manifestação visível da presença de Deus. Observe aqui que há uma crescente em relação de fora para dentro. Se você ver na questão das cortinas também, você vai também entender isso. Se você ver também na questão dos metais, o metal inferior, o bronze, acentuava mais o exterior. O ouro, mais internamente. Então, tudo aquilo que o santuário nos chamava a atenção é que existe uma luz progressiva, existe o seguinte, um crescimento do cristão para que ele tenha acesso a Deus. E aí veja bem, e esse acesso se dava pelo sangue do Cordeiro que era imolado, pela eficácia da cruz do Calvário. Então, pela cruz do Calvário, por aquilo que Jesus realizou, pelo preço que ele pagou, o véu se rasga de alto para baixo, e aí nós temos, por Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus. Nós podemos comparecer a Deus por Cristo Jesus. Mas observe aqui que tem uma palavra chamada, nós devemos entrar pelo seu sangue, nós devemos entrar pelo novo caminho que ele nos abriu, e também dá uma ênfase aqui pelo véu. E o apóstolo aqui diz o seguinte, o véu, isto é, ele explica, isto é pela sua carne, isto é pela sua humanidade. Por que a humanidade de Cristo?
a obediência que Deus pede de nós, o perfeito cumprimento da lei de Deus, a abrangência que existe a lei de Deus, a amplitude que existe os 10 mandamentos. Quando Jesus vem e Ele cumpre com exatidão e com perfeição tudo aquilo que a lei requer de todo ser humano. Isso é a justiça de Cristo. Isto é o perfeito caráter de Cristo. Isto é a perfeita obediência de Cristo. Então, quando nós aceitamos pela fé a Cristo, aí veja bem, pelo véu que foi rasgado, nós temos acesso a Deus. Então, veja bem, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus disse para Moisés: Moisés, em parte o seu pedido vai ser respondido, em parte não. A minha glória nenhum homem pode ver. Se alguém me ver face a face, esse vai morrer. Aí, o que Deus fez com Moisés? Colocou Moisés aonde? Uma fenda de uma rocha, uma abertura de uma rocha. Então estava simbolizando que quando Deus olha para Moisés, o que Deus vê era a cobertura que estava em volta de Moisés, a rocha ferida. E aí veja bem, e aí Moisés, escondido em Cristo, ele podia suportar a glória de Deus até onde o mortal podia ir. Quando se fala do véu no santuário, esse véu ele tinha uma finalidade, sem aplicação nenhuma, uma finalidade dele. Qual é a finalidade dele? Tá? Ele encobria a glória de Deus. É isso que o santuário estava ensinando também com o véu, encobrir a glória de Deus. Então o sacerdote entrava até o lugar santo e ele não podia ver a glória de Deus. E aí vocês já leram a profecia que algumas vezes a fumaça da glória de Deus, o resplendor da glória de Deus lá no Santíssimo, e aí a cortina que fazia separação do lugar santo e santíssimo, ela não alcançava o teto. E essa glória se manifestava ali de uma forma majestosa, e o sacerdote então tinha que recuar, não é isso? E aí veja bem, e uma vez por ano o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo, mas ele entrava com o incensário, a fumaça do incenso que representa a justiça de Cristo. E aí veja bem, mesclada agora ali no santuário com a glória de Deus, fumaça da glória de Deus, dizia o seguinte, que estava oculto dele a manifestação visível da presença de Jeová. Assim ele podia entrar. No entanto, irmãos, o que Deus quer nos ver é revestidos da justiça de Cristo. E quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, a humanidade de Cristo, vocês viram que a perfeita obediência de Cristo, vocês viram na palestra, que é acreditada em nossa conta, é imputada a nós. E se estamos em Cristo, o Pai nos olha e Ele não nos vê com terno preto, Ele não nos vê com folha de figueira. O Pai nos vê cobertos com a justiça de Cristo, com a perfeita obediência de Cristo. Então Cristo é o nosso esconderijo, Cristo é a nossa vestimenta, Cristo é, com a sua justiça, é a maneira pela qual nós temos acesso a Deus. E aí o apóstolo continua voltando ao livro de Hebreus, ele diz, que nós devemos entrar por esse novo caminho que nos consagrou pelo véu, e pela sua carne, pela sua humanidade, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele volta dizendo, olha, tem uma promessa, uma razão para nós entrarmos lá, e nós temos lá um grande sumo sacerdote. Rei, é o nosso irmão,
Ele foi ungido por Melquisedeque, ele foi nomeado por Deus, ele é a segunda ordem de Melquisedeque, ele é o fiador da nova aliança, ele tem promessas para nós. E a promessa final de Deus é no santuário celestial, é dentro do santuário celestial. Aí no verso 22, aproximemo-nos junto com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então fala da maneira pela qual nós devemos entrar, pela fé em Cristo, pela fé no sacrifício de Cristo, por aquilo que Cristo realizou por nós, por aquilo que Cristo realiza por nós, por aquilo que Cristo é, por aquilo que Cristo é a condição pela qual nós temos de entrar ali, mas fala também sobre a nossa vida. Então, irmãos, a mensagem de Paulo é: tenha um coração purificado, tenha um coração sincero, tenha um coração que foi atingido pelo sangue do Cordeiro. E esse sangue do Cordeiro, que o sacrifício dos animais não podia, no capítulo 9, no verso 14, diz que esse sangue de Cristo, pela ação do Espírito Eterno, se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. O que é obras mortas? Do pecado. Então, com o coração renovado pela graça de Deus, com o coração purificado pela graça de Deus, com o coração sincero, com plena certeza de fé, o corpo lavado com água pura. Lá é a promessa de Ezequiel: aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Então, irmãos, Deus está dizendo o seguinte, em outras palavras, que o pecado é que nos impede de ver a Deus. E quando vem agora, como vocês ouviram pela manhã, a justificação pela fé, e Deus quer o quê? Deus quer perdoar os nossos pecados, Deus renova o nosso coração, e Deus quer restaurar o nosso caráter. Para quê? Para que nós tenhamos acesso a Deus. E aí veja que no verso 23 ele vai dizer: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele não fala de promessas, ele fala de promessa. A promessa que está no singular, uma promessa. Qual é a promessa? Que de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, irmãos, a ordem de Deus é entrar. Observe aqui essa palavra, aproximemo-nos. Então, existe um conceito aqui de entrar. Ele fala entrai no santuário, mas ele também fala de aproximar. O que é aproximar? É cada vez mais. Vamos pegar aqui é o adorador, né? Esse é o sentido. Cada vez mais a luz que procede do santuário, ela ser atrativa para o povo de Deus. Então existe uma luz que vem do santuário. Aliás, toda luz que vem para nós, ela vem do santuário. Mas pastor, e a luz do sol? Ela vem de Cristo. O sol não tem luz própria. O sol brilha porque Cristo é a luz. Ah, pastor, eu aprendi na escola. Eu também aprendi assim, né? O sol tem luz própria. Que grande mentira que a gente aprendeu na escola. O sol brilha por causa da luz de Cristo. A luz brilha por causa do reflexo do sol e de Cristo. E as estrelas? As estrelas brilham por causa da luz de Cristo. Cristo é a luz do mundo. Toda luz vem do mundo. E esta luz, ela está no lugar santíssimo. E esta luz é uma luz gloriosa. É uma luz do resplendor da glória de Deus. Então vamos lá. Então o sentido aqui é de aproximar cada vez mais. Isso também nos leva a um outro conceito. Se Deus nos manda entrar, Deus quer ser o quê? Na sua palavra. Visitado. Tá, sua palavra está certa. Mas tem uma palavrinha que ela encaixa melhor aí. Se Deus manda entrar, porque Ele quer ser conhecido. Observe que lá em Hebreus 8 diz: todos me conhecerão,
desde o menor até o maior. O sentido mais profundo do conhecimento para o povo de Deus nesse momento final é entrar cada vez mais pela fé no Santíssimo. Vamos entender isso? Existe uma citação. Deixa eu ver aqui. Tá, olha que citação. O terceiro anjo, que é o tempo que estão vivendo, meu 54 para cá, está presente, passo a passo, guiando um povo cada vez mais para o alto. Opa! Então a mensagem do terceiro anjo está levando um povo mais para cima. Olha a mensagem do terceiro anjo aqui. A mensagem do terceiro anjo, ela tem uma linha horizontal. Missão. Voo do anjo. Missão. Atingir os habitantes da terra. E tem também uma condução, uma guia, um direcionamento em direção ao santuário celestial. Não sei como é que o Roberto vai lidar as próximas palestras, mas eu só vou voltar aqui no que ele falou então da justificação pela fé. Então, a justificação pela fé, ela tem como meta neutralizar a ação do pecado em nossa vida. É perdão, e é libertação, e é restauração. Quando a gente vai para Apocalipse 6 e 7, a primeira mensagem angélica, que é também a terceira mensagem angélica, são 3 mensagens inseparáveis, diz lá que foi visto um anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? Um evangelho eterno. E este evangelho eterno é pregado aos que se assentam, aos que habitam na terra, não é assim? E temendo e dizendo: temei a Deus da glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então veja os elementos do juízo: céu, e os elementos aqui da terra, evangelho. Céu e terra. E o evangelho não pode ser separado do juízo. Por que o juízo não foi proclamado com tanta ênfase lá na época dos protestantes? Por que o juízo não foi proclamado de uma forma tão acentuada na época dos apóstolos? Como é que o juízo não foi, aliás, o juízo não foi proclamado na época dos apóstolos de uma forma tão contundente? Como é que os reformadores não tiveram isso de maneira tão acentuada? Porque não havia chegado a hora do juízo. Então, para o povo de Deus, para aqueles que professam a fé na mensagem do terceiro anjo, então veja bem, esta conexão terra e céu vai estar muito próxima. Uma coisa é o evangelho, a outra coisa é o juízo. As duas coisas são inseparáveis. Este evangelho é visto aqui no pátio. Ele é visto ao longo do santuário, dentro do santuário. Tá? Começa fé no sacrifício expiatório de Cristo e termina fé no sacrifício expiatório de Cristo. É o evangelho. Irmãos, Deus quer ser conhecido. E aí o anjo está dizendo para nós: a última coisa. Se nós aproximarmos cada vez mais, o que nós vamos ver? Santíssimo. E quem está no Santíssimo? A paz de Deus. Ok, tudo certo. O que nós vamos ver segundo Hebreus 1? A majestade dos céus. Olha
Olha a história de Isaías. Abre aí em Isaías, capítulo 6. E você vai ver a história de Isaías. Essa história nós já pregamos em alguns encontros. E ela tem que ser ensinada, ela tem que ser mastigada, ela tem que ser digerida, ela tem que ser entendida, ela tem que ser almejada. E aí Isaías 6:6. Olha aqui que vai acontecer, irmãos. Olha o que Isaías viu aqui, tá? Vamos lá, toda a visão, tá? Ele vê, a partir do verso 1, tá? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Verso 5. Então disse eu, Isaías dizendo: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o quê? O Rei, o Senhor dos exércitos. Então vamos ver, irmãos. Hebreus 1:1 diz lá: Jesus se assentou à majestade de Deus, com o Pai, em unidade com o Pai. E aí veja bem, Jesus é rei. Isaías está dizendo: meus olhos, até onde o mortal pôde olhar e ser permitido olhar, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Não é só a visão de Isaías. Vocês vão ver em outras ênfases à tarde que essa questão da majestade de Cristo aparece em outras ocasiões. Quando Isaías vê a glória de Deus, aonde que vai a glória do profeta? O chão, o lugar mais cai. E o que ele consegue enxergar além da glória de Deus? Ele consegue enxergar a si, ele consegue enxergar o povo, e ele consegue enxergar a missão. Grife bem essa frase que está no Testemunho para Ministros, página 21. Está escrito lá, pastor? Está escrito o seguinte: contemplaremos o Rei em sua beleza, e a igreja será glorificada. Contemplaremos o Rei em sua beleza, e a igreja será glorificada. Traduz isso aí. Contemplaremos o Rei em sua beleza, e a igreja será glorificada. Quando é que a igreja vai ser glorificada? Quando o Espírito Santo for derramado em sua plenitude. Então, irmãos, a chuva serôdia, antes dela, o povo de Deus tem a experiência do Santíssimo. O povo de Deus tem uma relação com o santuário, muito mais do que uma crença de doutrina, muito mais do que acreditar que Jesus está lá no céu, intercedendo por nós. É uma realidade viva para aqueles que estarão vivendo os momentos finais da história desse mundo. Por isso a ordem de Deus é: abandone as práticas pecaminosas, endireite as suas veredas, Jorge. Deixa o que é nocivo, deixa o que está impedindo você de crescer espiritualmente. Outra coisa em relação
ao que Deus faz em relação a Isaías, irmãos. E aí Isaías confessa o seu pecado, confessa a sua insuficiência, estou perdido, ai de mim, sou homem de impuros lábios. Por falar em pureza de lábios, irmãos, quando você vai em Tiago capítulo 4, você vai ver essa questão dos lábios impuros. Tiago 4, só confirmando que você é Tiago 4 mesmo. Perdão, Tiago 3, verso 1 e verso 2. Mas você não vai ler agora o verso 2 na sua dimensão completa. Veja bem, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então ele fala de juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Você já ensinou no estudo bíblico, quando alguém tropeça num só ponto, se torna culpado de todos? Já fez estudo bíblico com alguém? E aí que você cita? Os 10 mandamentos. Aí você cita qual mandamento? O quarto mandamento. Está certa essa aplicação? Está certo. Só que a gente esquece também de ampliar o conceito. E qual é o conceito aqui de que a gente tropeça? Qual é o conceito de tropeçar aqui agora? O que vem pela frente? Tropeça no falar. Tropeça no falar. A gente ensina corretamente que se eu transgrido o sábado, eu estou transgredindo um ponto da lei de Deus e eu quebro toda a lei. Isto é verdade. Mas se eu tropeço no falar, do mesmo jeito, eu sou culpado de todos os mandamentos. Uma perguntinha sem resposta. Quem é de nós que não tropeça no falar? E eu não me arrisco a responder que eu estou nessa lista. Olha o que Tiago vai falar. E Tiago fala nessa questão do tropeçar. E ele fala num outro conceito de tropeçar. E no capítulo... Tiago capítulo 4. No capítulo 4. E aí ele fala... Não, capítulo 3, né? E aí ele fala... Porque todos tropeçamos das coisas. Se alguém não tropeça no falar, é o quê? Varão perfeito. Olha aqui, irmãos. Para onde aponta isto? Para os 144 mil. Não é assim, 144 mil? Eles foram vistos no Monte Sião. E na sua boca não se achou o quê? Não se achou dolo. Não se achou mentira. Não se achou falsidade. Então, os 144 mil, eles não tropeçaram no falar. São perfeitos. Então, um dos conceitos bíblicos de perfeição é que não haja tropeço nas palavras. Por quê? As palavras, elas são um indício do nosso caráter. A boca fala aquilo que está cheio o coração. Então veja bem, irmãos, aí foi preciso o quê? Um serafim pegar uma brasa viva do altar e colocar na boca de Isaías. Isaías, a tua iniquidade foi purificada. Irmãos, quando a gente vai para o arremate do dia da expiação, quando você vai para Zacarias 3, Zacarias está lá, o povo de Deus está na representação do sumo sacerdote Josué. Josué está indigno, ele está confessando seus pecados, ele está implorando perdão. É o povo de Deus em juízo. O irmão White diz que ali está o arremate da expiação. E ali está Zacarias com as suas vestes sujas, inadequadas para o ofício do sacerdócio. E aí vem a ordem de cima: tirai-lhe as vestes sujas. No caso de Isaías, foi purificado o teu pecado, Isaías, e a tua iniquidade foi perdoada. Purificação e perdão. E aí Isaías vai dizer para Deus: Senhor, eu quero ir para a missão.
Irmãos, vamos sair aqui nessa manhã dizendo o seguinte: a luz que vem de cima, ela tem que ser atrativa. Às vezes, em algum momento, ela vai contrariar algum desejo nosso. Vai exigir de nós renunciar. E é um processo dolorido. Renunciar. É cruz. E à medida em que a luz é aceita e acalentada na alma, a alma vai querer aproximar mais da luz. E Deus vai derramar mais luz. E Deus vai começar a impregnar a nossa vida de uma oração. Uma oração dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua graça. E cada revelação de Deus, nós vamos entender que Deus é amor. E quanto mais nós entendermos que Deus é amor, mais nós vamos apreciá-lo. Mais e mais nós vamos ver um Deus compassivo, misericordioso, bondoso, benigno, tardio em ira. E aí nós vamos querer com Moisés: mais, Senhor. Mas e o Senhor vai dando luz, e o Senhor vai derramando luz, e os atrativos de Cristo vão se tornando cada dia mais almejados no coração. O mundo perderá para nós o encanto. O que eu estou fazendo aqui? Não tem mais nada para fazer aqui. Nada. Além de manter a vida no dia a dia, o negócio está lá em cima. É lá que está. É lá que eu tenho um caso. É lá que eu tenho um Salvador. É lá que eu tenho uma promessa. É lá que Deus está revelando para mim coisas maravilhosas. É para lá que eu devo ir. Não é aqui. Não é construir mais. Não é querer mais aqui nessa terra. Não, deixa para lá. E mais luz vem de cima. E mais Cristo é almejado. E mais Cristo é desejado. Quando nós olhamos a cidade santa, a Nova Jerusalém, antes de escrever ruas de ouro, Deus diz que a coisa primeira que João viu na cidade santa foi que ela tinha a glória de Deus. Então a glória de Deus tem que ser o que move a nossa existência, aquilo que realmente move o intuito da nossa vida nesses últimos dias: querer Deus na vida, querer o caráter de Deus. Muito além de querer a salvação, mas querer Deus. E quando isso é mais almejado, irmãos, mais o Santíssimo se torna real em nossa vida. Vamos terminar nessa manhã dizendo: vamos avançar, vamos aproximar. Vamos deixar que o terceiro anjo nos guie cada vez mais. E vamos ver ao longo da nossa jornada nesse final de semana como é que Deus trabalha para que o Santíssimo seja muito especial para nós. O santuário seja especial, principalmente o Santíssimo, aonde Jesus está. Que Deus abençoe cada um de nós. Irmão, esse santuário está numa distância quilométrica que eu nem sei explicar para os irmãos, de nós. Quando a gente começa a ver a Bíblia, esse santuário, na dimensão do Espírito, está muito próximo de nós. A fé que o Espírito Santo ateia em nossa alma, nos leva para cima. Sempre para cima, nunca para baixo. É para lá que a nossa mente precisa estar direcionada. É para lá. Que Deus ajude a entender isso. Que Deus ajude a aproximar. Chegar mais perto. Mais. O Espírito Santo coloca os atrativos de Cristo em nossa vida. Para que a luz do mundo, que está em Cristo, ela se torna uma luz desejada, almejada,
num bom sentido, o bisagra. Senhor, dá-me uma luz para viver, Senhor, o que Jesus viveu. Me ajude a ser semelhante a Jesus. Me ajude a querer o céu, Senhor, na visão de Cristo, o desejo de Cristo. Não é maravilhoso? Nós temos o santuário. Chegando em casa, você dá uma estudadinha, ore a Deus sobre isto, e não tenha em mente que Paulo está dizendo uma coisa. Soltou palavras assim, sem sentido. Resumindo tudo. Pela fé, com os olhos da fé, com os passos da fé, Deus terá um povo nesse momento final que contemplará o Rei e sua beleza antes da chuva serente. Amém. Que Jesus ajude a entender isso. Bondoso Pai, nesta manhã queremos te agradecer, Senhor, pela visão que é apresentada no livro de Hebreus, Senhor. E uma promessa é reservada para nós na sua amplitude, Senhor. O Senhor terá aqui na terra um povo cujos relatórios terão com as suas obras más apagadas, Senhor. E mais do que isso, Senhor, o coração purificado, o caráter liberto do pecado, Senhor. Pai, abençoe a tua igreja. Que nós sejamos esses que estão subindo pela fé, Senhor. Esses que estão querendo, Senhor, a glória que está no Santíssimo, Senhor. Pai, que o Senhor nos abençoe. Amém. Que o Senhor nos guarde. E o Senhor nos dê amor a Cristo Jesus. E o Senhor nos faça, Senhor, entender a Cristo como nosso sumo sacerdote. Amém. Para que através dos méritos dele, da eficácia do seu sangue, daquilo que ao adentrar no santuário ele imortalizou o Calvário, nós tenhamos, Senhor, o perdão para os nossos pecados. Amém. Mais do que isso, Senhor, nós tenhamos a remissão das nossas vidas. Mais do que isso, Senhor, nós tenhamos o cancelamento das nossas dívidas. Pai, nos méritos de Cristo, na eficácia do sangue vertido por nós, Senhor, neste corpo ferido e quebrantado que é a sua intercessão, a intercessão de Cristo, Senhor, lá em cima, Senhor, nós possamos viver e confiar. Quem fez a promessa de que os nossos pecados jamais serão lembrados, é fiel para cumprir o seu propósito. Pai, esteja em nossa vida. No sangue redentor de Cristo, nós depositamos esta oração, Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, hoje e sempre. Por Jesus. Amém, Senhor.